Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem, gente querida, gente amada. Meu nome é Emerson Sbardelotti. Toda segunda-feira estou junto com vocês aqui no programa Paz e Bem. E já há algum tempo estamos conversando sobre teologia da libertação, origem. E hoje, fazendo parte dessa origem, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse filme, já clássico no meio das comunidades eclesiais de base, O Anel de Tucum. Então a sinopse aqui deste filme diz assim, trata-se de uma parábola atual, feita de documentário e de ficção, que percorre o campo e a cidade, a rua e a alma. Quem estará por detrás na mobilização do povo, nas pastorais comprometidas, nessa caminhada de libertação que vem marcando a igreja do Brasil, da América Latina? Os senhores deste mundo suspeitam de alguém e maquinam contra o povo da fé e da luta, com o anel de Tucum na mão e no coração a esperança, conhece o alguém verdadeiro e prossegue na caminhada. Que maravilha! Esse filme marcou toda uma geração, inclusive a mim, quando o assisti pela primeira vez. Interessante que esse ano fazem 30 anos que esse filme foi lançado. 30 anos. É claro que nessas 3 décadas, muita coisa na realidade do país mudou. Um tsunami de ódio, preconceito, racismo, feminicídio, fanatismo e fundamentalismo religioso paralisam e danificam a sociedade brasileira a cada dia. Mesmo com os ares primaveris trazidos pelo pontificado de Francisco e a volta de Luiz Inácio Lula da Silva enquanto presidente do Brasil, não tem sido fácil viver neste país. É incrível como um filme de 30 anos atrás é tão atual. Infelizmente atual. Para as novas gerações e antigas lideranças, este filme é um alerta, uma provocação, uma profecia que não cai e não sai de moda. É preciso estar atento aos sinais dos tempos. Tempos sombrios, porém tempos de resistência e de esperançar o novo. Esse anel o da mão esquerda. Esse anel, esse aqui que nem sai, nem sai. Que eu carrego até hoje. Eu ganhei esse anel em 2003. Na casa do meu amigo, do meu irmão, do nosso querido poeta, profeta Pedro Casaldáliga.
E ele repetiu aquela cena do filme, né? Aqueles dizeres todos. Né? 6 anos atrás ele se despedia da gente, mas deixou todo um legado que tem a ver muito com o filme, com o Anel de Tucum, porque ele fazia desse anel o seu anel de bispo. Hoje ninguém mais tem DVD em casa. Isso aqui é uma peça já de museu, né? Mas esse filme me inspirou e me inspira. Nessa minha caminhada nas comunidades eclesiais de base, nas assessorias que eu faço, dentro dos temas de ecoteologia, ecoespiritualidade, teologia e literatura, teologia e música, teologia da libertação, é claro, e espiritualidade da libertação, tem a ver com esse filme. Foi gravado no início da década de 90, tá? No início da década de 90, dentro do gênero documentário drama, inspirado no livro A Sombra do Galileu e lançado pela Verbo Filmes em 1994, dirigido por Conrado Berning, estrelado por João Signorelli, Cíntia Grillo, Marlene França e Luiz Carlos de Moraes, além da participação especial de Dom Pedro Casaldáliga e das comunidades eclesiais de base. O filme, O Anel de Tucum, colocava em discussão uma realidade em que os poderosos sempre conseguiam ter seus direitos atendidos, enquanto a maioria da população pobre não tinha direitos nenhum. E todos que se organizavam e lutavam a favor da vida contra as mazelas sociais eram perseguidos e assassinados. E aí eu pergunto para você, minha irmã e meu irmão, 30 anos depois do filme O Anel de Tucum, o que mudou? De forma geral, piorou muito em relação à violência, conflitos no campo e na cidade, o extermínio de mulheres, muitas delas indígenas e negras, muitas pessoas de várias opções sexuais também são assassinadas todos os dias. Em relação ao respeito, ao diálogo e ao encontro com outras religiões, cresceu o preconceito, o fanatismo, a intolerância religiosa. Essa semana mesmo, quer dizer, na semana passada, aqui em Vila Velha, Espírito Santo, nós tivemos a invasão de um terreiro de Umbanda, onde foi tudo destruído. Uma pena que em pleno século XXI isso ainda aconteça. Em relação à fome, à miséria, saúde e educação, ainda de péssima qualidade. Os direitos humanos desrespeitados. Uma queda lenta do desemprego e a acelerada degradação da natureza. E aí vai o meu abraço para todas as vítimas que sofrem com enchentes. Ainda há tempo para impedir o pior. Em relação à teologia da libertação,
Muitos insistem em dizer que ela está morta e que não há mais sentido em fazer as opções que se faz. Quando você tentar tirar isso aqui, quando você recebe o anel de Tucum, todavia as opções que nós, teólogos e teólogas da libertação, fazemos quando recebemos esse anel, são as mesmas de Jesus de Nazaré. As mesmas que estão lá no Evangelho. Amor, justiça, verdade, fraternidade, solidariedade, misericórdia e a defesa da vida dos pobres, de todos, todas. Jesus de Nazaré é o teólogo da libertação por excelência. É ele que aponta por onde devemos ir. Se nós não assumimos as opções de Jesus de Nazaré, estamos nos colocando fora de sua herança, de sua aliança, com a defesa da vida, com a defesa de todas as vidas, porque todas as vidas importam. Pedro Casaldáliga me ensinou que o anel de Tucum não deve ser comprado. Infelizmente, o comércio, mesmo entre nós de comunidades eclesiais de base, de partidos progressistas ditos de esquerda, de movimentos sociais, acabamos mercantilizando os nossos símbolos. Infelizmente, isso acontece com o anel de Tucum. Em algumas lojas católicas você vai encontrar o anel de Tucum. Um preço absurdo, inclusive. Mas eu aprendi com Pedro que o anel de Tucum ele não deve ser comprado. Ele deve ser merecido. Deve ser presenteado àquela pessoa que assume a causa da defesa da vida. O anel de Tucum não é um prêmio, mas um símbolo de compromisso e memorial das causas populares, das causas do povo, nas causas do reino. Quem usa o anel de Tucum é solidário à luta por justiça social até as últimas consequências. E aqui entende-se últimas consequências como um martírio. As pessoas olham o anel no meu dedo e querem saber o significado. Me perguntam se há um ritual para se receber o anel de Tucum. Todas as vezes que presentei uma pessoa com este anel, eu repito as palavras do Pedro que estão no filme. Está aqui no filme. Então eu pego o anel, da mesma forma que ele fez, na frente da pessoa e pergunto, e conto, olha, o anel de Tucum, uma palmeira da Amazônia, aliás, com uns espinhos meio bravos. Sinal da aliança com a causa indígena, com as causas populares. Quem carrega este anel, normalmente significa que assumiu estas causas e as suas consequências. Você toparia em levar um anel? Olha,
Isso compromete, viu? Queima. Muitos e muitas, por esta causa, por este compromisso, foram até a morte. Topa levar o anel? Esse aqui ele me deu na casa dele. Em 2003. Nunca mais tirei do dedo. E todo mundo que usa esse anel paga um preço muito caro. Muito alto. Mas tem gente também que usa sem saber o significado. E o verdadeiro significado é esse: a defesa constante da vida até as últimas consequências. Tristemente, alguns desavisados tentam rebatizá-lo. Dizem que o anel é o anel do servo. Tentam a todo custo apagar o verdadeiro sentido no anel de Tucum. Mas graças a Deus não estão tendo sucesso nesta descaracterização. Pois o anel de Tucum é um símbolo muito forte, com um significado muito profundo. Já disse outras vezes e vou sempre repetir: a teologia da libertação, ela é jesuânica. Ela é bíblica, por isso está mais viva do que nunca, pois há muitos pobres no meio de nós. E sempre que eu digo isso, eu lembro logo do Salmo 82, Salmo 82, versículo 2 até o versículo 4, pequenininho, que diz assim, ó. Abre aspas. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos ímpios? Julguem a causa do fraco e do órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Ponham em liberdade o fraco e o indigente, e os livrem da mão dos ímpios. Fecha aspas. É um dos textos de origem da teologia da libertação. Salmo 82, versículos 2 a 4. Sinceramente, eu gostaria que estas que pensam e ficam dizendo aí nos seus canais, no YouTube, que a teologia da libertação está morta, que me mostrassem o atestado de óbito dela. Que me mostrassem o atestado de óbito. Ou pelo menos me mostrassem o que essa turma está fazendo como proposta prática, para que não se precise mais usar a teologia da libertação. O que fizeram e o que fazem com os pobres que estão ao redor? Nunca recebi resposta para essa pergunta. Porque todas as respostas que começaram a serem feitas tinham um tom assistencialista. Assistencialismo é muito legal, mas até o diabo faz. Até o diabo faz. Agora, ir na causa, ali na prática,
contar para vocês um caos. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2014, para cursar o mestrado em teologia na PUC São Paulo, ali no campus Ipiranga, eu caminhava diariamente do local onde eu morava, no Cambuci, até a faculdade. Isso dava em média de 30 a 50 minutos. A cada 2 passos, gente, sem exagero, eu contava de 5 a 6 pessoas dormindo nas calçadas, embaixo de ponte de ônibus, das árvores, sem contar as pontes, os túneis. Em 2019, terminei o mestrado em 16. Em 2019 eu voltei para cursar o doutorado em teologia. E fui morar na zona leste de São Paulo, lá no Quarto Centenário, participando da comunidade Moisés Libertador. E constatei, ali caminhando também, né, que o número de pessoas havia dobrado. Porque o dinheiro era curto e muitas vezes eu ia e voltava a pé até a estação do monotrilho. E ali do monotrilho eu pegava o metrô para chegar até o campus Ipiranga. E lá na estação do Alto de Ipiranga eu ia a pé até o campus Ipiranga. Todo dia, de segunda a sexta, fazendo o mesmo caminho, até quando tudo foi fechado por conta da pandemia do Covid-19. Mesmo assim, na pandemia, quando eu precisava ir num supermercado ou na farmácia, eu assistia a um número sempre crescente de pessoas na pracinha do bairro. Tinha uma pracinha perto de casa e tinha uma perto da Igreja Matriz São Paulo, né? São Paulo Apóstolo, eu acho. E pessoas entregues à própria sorte, cometendo delitos, embriagadas. Nem vou entrar na questão das pessoas desempregadas, né? Que ficam nas filas, que viram quarteirões à espera de uma entrevista, sem saber se terão uma vaga de emprego. Nem vou entrar na questão dos imigrantes e das famílias sem teto. Mas eu convido vocês a andarem pelas ruas de qualquer capital e vocês verão tudo isso. É a realidade nua e crua. E nada tem sido feito pelos governos para resolver essa situação. Se a teologia da libertação está morta, por que é que há tantos pobres nessas condições? Nosso povo está crucificado e não sabemos como fazê-lo descer da cruz. A teologia da libertação é, antes de tudo, uma libertação da teologia. Ela quer ser uma teologia para a nossa situação e não simples cópia da teologia de outros países. Sua marca, nestes mais de 50 anos de experiência pé no chão, é a opção pelos pobres e a espiritualidade libertadora contra toda a pobreza, a favor da vida e da liberdade. O que move a teologia da libertação é o seguimento de Jesus a Jesus de Nazaré, sua pedagogia e sua prática, sua espiritualidade libertadora. Desde o seu nascimento, a teologia da libertação se colocou no segmento de Jesus,
na luta contra a pobreza, em favor da justiça social. Jesus de Nazaré sempre foi e é o centro, a fonte de toda a teologia da libertação. Mas o pobre de ontem, de hoje e de amanhã sempre será o locus teológicus da pesquisa no viés da libertação, dentro dos contextos históricos de cada época. Perdão. O que não impede a teologia da libertação de identificar outros lugares de atuação. E a grande missão de todo teólogo, de toda teóloga da libertação, é a de animar e esperançar as pessoas, como nos pede Jesus de Nazaré, como insiste o Papa Francisco. Duas dimensões radicais orientam a teologia da libertação e que estão presentes no filme O Anel de Tucum. Opção pelos pobres é a primeira e seguimento de Jesus de Nazaré é a segunda. A teologia da libertação não tem sua fonte no marxismo, como alguns idiotas vivem repetindo aí, mas tem sua fonte na Bíblia, partindo do Êxodo, passando pelos profetas, tendo seu auge em Jesus de Nazaré e seguindo pelas primeiras comunidades até germinar e se esparramar em nossa América a partir da Conferência de Medellín, que colocou em prática as inspirações proféticas do Concílio Ecumênico Vaticano II. É no segmento a Jesus de Nazaré que está o fundamento da teologia da libertação. É na opção pelos pobres de Jesus de Nazaré que está a opção pelos pobres da teologia da libertação. A opção pelos pobres nasce do desejo de Deus e se torna uma prática jesuânica e é a herança da Igreja dos Pobres querida por São João 23, da Gaudium et Spes, dos pactos das catacumbas, da Populorum Progressio, do método ver, julgar, agir, na leitura popular da Bíblia, e se firmou com a atualização do Concílio Ecumênico Vaticano II na Conferência de Medellín, expandindo suas fronteiras. Reafirmo, sem os pobres não existiria a teologia da libertação. O centro da teologia da libertação é Jesus de Nazaré. Jesus optou pelos pobres. Por isso, quem segue a Jesus opta pelos pobres. Não porque os pobres são melhores, mas porque são as vítimas. Por conta desta opção, Jesus foi perseguido e assassinado. A teologia da libertação fez e faz a mesma opção. E por isso pagou e paga um preço muito caro. E por isso, quem se coloca à disposição do reino da vida também tem a mesma sina. Assistir o Anel de Tucum novamente me faz pensar em tudo isso que falei com vocês hoje. E por conta disso, do que eu falei, eu reafirmo o meu compromisso com os mais pobres, pois eles são os que preferencialmente Deus escolheu enquanto povo santo. Reafirmar meu compromisso com a defesa da vida. Defender a vida é fazer valer a grande e única obra de Deus, a vida. Que todos, todas tenham vida e vida em abundância. Que mais pessoas assistam o Anel de Tucum e debatam, comentem, partilhem suas experiências. Há muita coisa ainda a ser feita para que o reino de Deus possa de fato acontecer. Sigamos
os caminhos do Papa Francisco, que pede nossas orações e nossa ajuda, para que ele consiga fazer as mudanças que deseja. E que sejamos cada dia mais humanos, samaritanos, com a dor do outro, pois poderá ser um dia a nossa dor também. Que sejamos profetas e profetisas num país que teme a alegria do Evangelho. Que sejamos sempre construtores de pontes e agricultores de sonhos, utopias e esperanças. Termino com um verso de Pedro Casaldáliga que me vem ao coração sempre que preciso de forças para continuar caminhando. A fé é a pobreza do nosso coração, visitada por Deus em Jesus Cristo, no meio do seu povo, no barro desta terra, nas sombras deste dia, na massa desta gente, a caminho do encontro cara a cara. Pedro Casaldáliga. Assista o filme, galera. Paz e bem. Vida longa e próspera.